O sussurro do cientista esquecido. Nos anais esquecidos da ciência, há uma história que não ousam contar. A história de um físico quântico e filósofo, cujo nome foi metodicamente apagado dos registros. Ele não foi exilado por heresia religiosa ou fraude científica, mas por algo muito mais perigoso. Ele tropeçou em uma verdade sobre a natureza da nossa existência, tão fundamental e tão aterradora, que a própria estrutura da sociedade foi considerada frágil demais para suportá-la. Sua teoria, provada não em equações complexas, mas em evidências que nos cercam a cada instante, era simples em sua premissa e aniquiladora em sua conclusão. Nós já estamos mortos. O que chamamos de vida é, na verdade, um eco. A ressonância final da consciência, uma memória complexa e detalhada, se desenrolando nos momentos após a nossa morte biológica. Este não é um conceito metafórico. Segundo a teoria deste cientista esquecido, no instante da morte, o cérebro, inundado por uma cascata de neuroquímicos e operando fora das restrições do tempo linear, projeta a totalidade da nossa vida em um loop de feedback. Vivemos, não pela primeira vez, mas como uma reprise. O universo que percebemos, as pessoas com quem interagimos, as escolhas que acreditamos estar fazendo, tudo é parte de uma gravação pré-existente. O cientista argumentou que as anomalias da nossa percepção, os glitches na nossa matriz pessoal, o déjà vu, as sincronicidades, a estranha aceleração do tempo à medida que envelhecemos, não são falhas, mas as provas irrefutáveis do nosso estado póstumo. São os arranhões no filme, os saltos na agulha do vinil, lembrando-nos de que a música já foi tocada. Feche os olhos por um instante. Ignore a resistência da sua mente lógica. Apenas sinta. Sinta a estranha familiaridade deste momento. A sensação de que você já esteve aqui antes, não neste lugar físico, mas neste exato ponto da sua consciência. Sinta o peso das suas memórias, não como algo que você carrega, mas como a própria substância da qual você é feito. Agora, entretenha a possibilidade. E se esta respiração que você acabou de tomar não for a primeira vez que a toma? E se as palavras que você está ouvindo não forem novas, mas um eco ressoando em um corredor de uma memória que já terminou? Não há nada a temer. Há apenas a observar. Este audiolivro não é um argumento para convencê-lo. É um catalisador para que você se lembre. A prova não está em minhas palavras. Está em sua própria experiência. A aplicação prática deste primeiro capítulo é a coleta de anomalias. Durante esta semana, sua única tarefa é se tornar um observador. Carregue um pequeno caderno ou use um aplicativo de notas. E registre cada glitch, cada momento de déjà vu, cada coincidência estranha, cada sonho que parecia mais real que a vida, cada momento em que você agiu no piloto automático, como se estivesse seguindo um roteiro. Não analise, não julgue, apenas colete os dados. Você está pela primeira vez examinando as evidências que sempre estiveram lá, mas que sua mente foi treinada para descartar como irrelevantes. Você está se tornando o cientista da sua própria existência póstuma. O grande ensinamento do cientista esquecido é que a pergunta mais importante não é o que acontece depois da morte, mas o que está acontecendo agora. Se estamos vivendo em uma memória, a liberdade não é encontrada ao mudar os eventos, mas ao mudar nossa relação com eles. A transformação não acontece ao reescrever o filme, mas ao despertar para o fato de que somos o espectador, e não apenas o ator indefeso no drama. Os capítulos a seguir não são uma exploração de um conceito de terror, mas um manual de instruções para o despertar dentro do sonho. As evidências estão por toda parte. Uma vez que você aprende a vê-las, o mundo nunca mais parece o mesmo. O projetor está ligado. O filme da sua vida está rodando. Mas quem está na sala de projeção? A investigação começa agora. Eu sou o observador da minha própria experiência. Eu estou aberto a questionar a natureza da minha realidade. Cada anomalia em minha percepção é uma pista para uma verdade mais profunda. Eu tenho a coragem de olhar para as evidências, não importa aonde elas me levem. Capítulo 2. A teoria da última memória. No centro da prova do cientista está a teoria da última memória.
Ela postula que a consciência no momento da morte não se extingue instantaneamente. Em vez disso, ela entra em um estado atemporal, um ponto singular onde todo o contínuo espaço-tempo da vida de um indivíduo colapsa. Imagine toda a sua vida, do nascimento à morte, gravada em uma fita de filme. No instante da morte, essa fita não é destruída. Ela é enrolada em um único carretel e projetada, não em uma tela, mas para dentro da própria consciência que a viveu. O que experimentamos como uma vida linear de 80 anos é, na verdade, a experiência subjetiva de um microsegundo de tempo objetivo. O último flash de luz neural se desdobrando em uma eternidade holográfica. Esta teoria se baseia em 2 pilares. O primeiro é a relatividade do tempo. Sabemos, pela física de Einstein, que o tempo não é uma constante. Ele se dilata e se contrai. Para um fóton viajando à velocidade da luz, o tempo não passa. O Big Bang e o fim do universo são um único evento. A teoria sugere que a consciência, ao se libertar do cérebro biológico, que é um relógio lento, pode experimentar o tempo de forma semelhante. O segundo pilar é a natureza da memória. A memória não é uma gravação passiva, é uma reconstrução ativa. E é imperfeita. Ela tem falhas, saltos, repetições. A teoria da última memória argumenta que as imperfeições da nossa realidade diária são, na verdade, as características de um sistema baseado em memória, e não em uma realidade objetiva e presente. Agora, vamos sentir a textura desta memória. Feche os olhos. Lembre-se de um dia importante do seu passado. Seu primeiro dia de escola, seu casamento, o nascimento de um filho. Tente reviver esse dia em sua mente. Observe como a memória não é linear. Você se lembra de fragmentos, de flashes, uma imagem, um som, um cheiro. Observe como a emoção daquele dia ainda está viva, talvez até mais viva do que a memória dos detalhes factuais. Agora, imagine que a sua vida inteira é exatamente assim. Uma reconstrução, um sonho baseado em fatos, mas não o fato em si. O sentimento é real, mas a linearidade é uma ilusão. A sensação de agora é apenas o foco da consciência em um ponto específico da fita de memória. A aplicação prática desta semana é a observação do construtor de memórias. Preste atenção em como você vivencia o agora. Você está realmente presente ou está, na maior parte do tempo, operando a partir de um roteiro de memórias passadas e projeções futuras? Quando você dirige para o trabalho, você está realmente vendo a estrada ou está revivendo uma conversa de ontem em sua mente? Quando você conversa com seu parceiro, você está realmente ouvindo ou está reagindo com base em 100 conversas passadas? Comece a notar o quão pouco da sua vida é, de fato, vivida no presente e o quanto é uma repetição de padrões de memória. Esta observação é o primeiro passo para se tornar consciente do filme em que você está. O grande ensinamento da teoria da última memória é que, se estamos em uma memória, então o passado, o presente e o futuro já coexistem. Tudo o que já aconteceu e tudo o que vai acontecer em sua vida já está gravado na fita. Isso não é motivo para desespero, mas para uma profunda paz. Isso significa que não há erros a serem cometidos, não há nada a perder. A história já está escrita. A questão então não é o que devo fazer, mas como posso experienciar esta história com a maior consciência, amor e sabedoria possíveis. O objetivo muda de controlar o enredo para apreciar a arte do filme. A primeira evidência chocante desta teoria é um fenômeno que todos nós já experimentamos. A estranha sensação de repetição conhecida como déjà vu. A fita está rodando. Cada quadro, cada cena já está lá. Mas há um poder em saber que você está assistindo a um filme. O poder de, talvez, mudar o seu assento na plateia. Eu sou mais do que a soma das minhas memórias. O tempo é uma percepção, não uma prisão. Eu posso observar a história da minha vida sem estar preso a ela. A liberdade está em como eu experiencio, não no que eu experiencio. Capítulo 3. O eco do déjà vu. Esta é a primeira e mais universal evidência da teoria da última memória.
O déjà vu. A ciência convencional o explica como um glitch no cérebro, um breve atraso na transmissão de sinais que faz com que uma experiência presente seja registrada como uma memória. Mas esta é uma explicação fraca para um fenômeno tão profundo e específico. O cientista esquecido propôs uma explicação muito mais simples e muito mais perturbadora. O déjà vu não é uma falha na sua percepção. É um momento de clareza. É a sua consciência, por um breve instante, percebendo a verdade da sua situação. É o reconhecimento de que você já esteve aqui antes, já viveu este momento antes, porque ele faz parte da fita de memória que está em constante reprise. Pense no déjà vu como um arranhão em um disco de vinil. A música está tocando e, de repente, a agulha salta para um sulco que acabou de tocar, repetindo uma pequena frase. A sensação é de uma estranha e dupla percepção. Você está vivendo o momento, mas ao mesmo tempo está se lembrando dele. E mais estranho ainda, você tem a sensação de que sabe o que vai acontecer no segundo seguinte. A teoria argumenta que este é um momento em que o fluxo linear da última memória é momentaneamente interrompido. É um frame do filme que fica preso por um instante, revelando a natureza mecânica da projeção. Não é uma premonição do futuro. É uma recordação de um passado que estamos reexperienciando como presente. Agora, vamos revisitar essa sensação. Feche os olhos. Lembre-se do seu último déjà vu intenso. Recrie a cena em sua mente. E foque na sensação. Não é apenas familiaridade. É uma certeza absoluta e inexplicável. Isto já aconteceu. Sinta a vertigem, a sensação de que a realidade se dobrou sobre si mesma. Sinta a estranha calma que muitas vezes acompanha o fenômeno, como se, por um segundo, você estivesse fora do tempo, observando o mecanismo do relógio. Este sentimento, segundo a teoria, é um vislumbre da sua verdadeira natureza como o espectador da memória. É um momento de despertar dentro do sonho póstumo, um lembrete de que o filme está rodando. A aplicação prática para esta semana é a recepção do déjà vu. Em vez de descartar o próximo déjà vu como uma estranha peculiaridade cerebral, receba-o como uma mensagem. Quando acontecer, pare, respire fundo e, em vez de dizer "que estranho", diga a si mesmo silenciosamente: "Ah, aqui está." A prova. Eu me lembro. Use o momento não como uma fonte de confusão, mas como uma âncora de consciência. Permita que ele o lembre da teoria, que o desperte, mesmo que por um instante, para o fato de que você é o observador do filme. Não tente entender ou analisar. Apenas use a sensação como um gatilho para a lembrança da sua verdadeira condição. O grande ensinamento do eco do déjà vu é que o universo está constantemente nos dando pistas sobre sua verdadeira natureza. A realidade não é tão sólida quanto parece. O tempo não é tão linear. O déjà vu é o buraco da fechadura através do qual podemos espiar para fora da nossa cela de percepção. É a primeira fissura no script. A ciência o chama de erro. A espiritualidade o chama de despertar. A teoria da última memória o chama de evidência. E nos convida a perguntar: se este momento já aconteceu, quantos outros também já aconteceram? E se todos os momentos já aconteceram, o que mais na nossa experiência é apenas um eco de um som que já se foi? O disco está arranhado, e no breve silêncio do salto da agulha, você teve um vislumbre da verdade. A música que você ouve não está sendo tocada ao vivo. É uma gravação. Eu estou atento às fissuras na minha percepção. O déjà vu não é um erro, mas uma mensagem para despertar. Eu uso cada anomalia como um lembrete da minha verdadeira natureza. Eu posso encontrar a clareza na confusão. Capítulo 4. Os fios da sincronicidade. A segunda grande evidência que sustenta a teoria da última memória é o fenômeno da sincronicidade. São as coincidências significativas, que ocorrem com uma frequência que desafia a probabilidade. Pensar em alguém, e no instante seguinte, essa pessoa lhe telefonar. Abrir um livro aleatoriamente e encontrar a resposta exata para uma pergunta que o atormentava. Ver os mesmos números ou símbolos repetidamente em um curto período de tempo. A psicologia de Carl Jung as descreveu como um princípio de conexão acausal. Mas na estrutura da última memória, a explicação é mais simples e mais direta. Não existe coincidência.
Existem apenas os ecos e as rimas dentro do roteiro da sua vida. Imagine a sua vida como um grande romance já escrito. O autor, ao escrever a história, teceu temas, motivos e símbolos ao longo da narrativa. Um personagem mencionado no capítulo 3 reaparece no capítulo 12. Um símbolo introduzido no início se torna crucial no final. Para o personagem dentro da história, esses eventos parecem coincidências milagrosas. Mas para o leitor, que vê a totalidade da obra, eles são simplesmente a estrutura da trama, os fios da tapeçaria. As sincronicidades em nossa vida, segundo a teoria, são exatamente isso. São os ecos narrativos da nossa memória. O amigo que liga não é uma coincidência, é um callback no roteiro. O símbolo repetido não é um sinal do universo, é um leitmotiv da sua história pessoal. Agora, sinta a trama da sua vida. Feche os olhos. Pense em uma grande sincronicidade que já lhe aconteceu. Uma série de eventos tão improvável que parecia orquestrada. Sinta a sensação de maravilhamento, de mistério, de que há uma ordem oculta em ação. A teoria não nega essa ordem. Pelo contrário, ela a afirma. Mas ela a localiza não em uma inteligência externa que está intervindo em seu presente, mas na estrutura da sua própria memória completa que está sendo reproduzida. A sensação de significado que acompanha a sincronicidade é o reconhecimento, pela sua consciência, de uma conexão na trama, de um fio que liga duas cenas aparentemente não relacionadas do seu filme. A aplicação prática para esta semana é se tornar um caçador de fios. Mantenha seu diário de anomalias. Mas agora, procure ativamente pelas sincronicidades. Não apenas as registre. Tente encontrar a conexão narrativa. Se você vê repetidamente o número 11 e o 11, em vez de apenas notar, pergunte-se: onde mais na minha história este padrão apareceu? O que estava acontecendo na minha vida na última vez que vi isso com frequência? Você está deixando de ser apenas um personagem que se surpreende com as coincidências e se tornando um crítico literário da sua própria vida, analisando a estrutura, os temas e os motivos que o autor, seu eu completo, teceu na história. O grande ensinamento dos fios da sincronicidade é que sua vida não é uma série de eventos aleatórios. É uma obra de arte, coerente, estruturada e cheia de significado. A teoria da última memória não rouba a magia da vida. Ela a aprofunda. Ela sugere que a beleza não está no acaso, mas no design intrincado da sua própria história de alma. As sincronicidades são os lembretes de que você está dentro de uma obra-prima. E embora o enredo possa já estar escrito, a forma como você o interpreta, o significado que você extrai de suas conexões, ainda é uma escolha. Você pode ser o leitor passivo que apenas vira as páginas, ou pode ser o estudioso que encontra a beleza nos padrões e a sabedoria nas entrelinhas. Os fios invisíveis da sua história estão por toda parte. Eles conectam seu passado, seu presente e seu futuro em uma única e complexa tapeçaria. Puxe um fio e você sentirá a trama inteira tremer. Minha vida é uma história significativa e coerente. Não há coincidências, apenas conexões que eu ainda não compreendi. Eu sou o estudioso da minha própria narrativa, encontrando sabedoria em seus padrões. Eu posso ver a beleza do design, mesmo quando não entendo todo o enredo. Capítulo 5. O relógio quebrado. O tempo que se contrai. A terceira e talvez mais perturbadora evidência da teoria da última memória é um fenômeno universalmente experimentado, mas raramente questionado. A percepção de que o tempo acelera à medida que envelhecemos. Os verões da infância pareciam durar uma eternidade. Um ano na escola era uma era geológica. Mas na vida adulta, os anos passam como meses, as décadas como anos. Piscamos e a vida passou. A psicologia convencional explica isso dizendo que, quando somos jovens, cada experiência é nova, e quando envelhecemos, a vida se torna rotineira. Mas a teoria da última memória oferece uma explicação mais fundamental e mais assustadora. O tempo está, literalmente, se contraindo. A fita de memória está chegando ao fim. Imagine a última memória como a energia sendo descarregada de um capacitor. No início, a descarga é imensa, potente. Cada momento é denso,
cheio de informação e de experiência subjetiva. Este é o tempo da infância e da juventude. Mas à medida que a energia se dissipa, a taxa de processamento da memória diminui. O filme começa a rodar mais rápido, os frames começam a pular. A percepção subjetiva do tempo se acelera, porque há menos energia de consciência para preencher cada momento. O relógio da nossa percepção está quebrado, não porque mede o tempo de forma errada, mas porque o próprio tempo que ele está medindo é uma construção que está se desfazendo. Agora, sinta esta contração. Feche os olhos. Tente se lembrar de como você se sentia com 10 anos de idade. Tente sentir a vastidão de um dia de verão. A sensação de que o tempo era infinito, de que a vida se estendia para sempre à sua frente. Agora, contraste isso com a sua percepção do tempo hoje. Sinta o ritmo acelerado das semanas, a rapidez com que as estações mudam. Sinta a ansiedade sutil que vem com a sensação de o tempo está passando rápido demais. A teoria sugere que este não é um truque da sua mente. É uma percepção real. Você está sentindo a fita de memória se aproximando de seu final, o projetor perdendo força, a luz da consciência se preparando para piscar e apagar. A aplicação prática para esta semana não é tentar desacelerar o tempo, o que é impossível dentro desta estrutura. É a prática da densidade. Se o tempo está se contraindo, a única maneira de expandir sua experiência de vida é aumentando a densidade de cada momento, e a densidade é criada pela presença. Por uma semana, escolha uma atividade diária e se comprometa a realizá-la com atenção total. Pode ser tomar seu café da manhã. Sinta o calor da xícara. Sinta o cheiro do café. Saboreie cada gole. Não leia as notícias. Não planeje o seu dia. Apenas esteja presente com a experiência. Você está deliberadamente infundindo mais energia de consciência em um único momento, tornando-o subjetivamente mais longo e mais rico. Você não pode adicionar mais tempo à sua vida, mas pode adicionar mais vida ao seu tempo. O grande ensinamento do relógio quebrado é um chamado à urgência, não uma urgência ansiosa para fazer mais, mas uma urgência serena para ser mais. Se a nossa experiência de vida é finita e está se acelerando, então cada momento presente se torna infinitamente precioso. A teoria nos liberta da ilusão de que temos todo o tempo do mundo e nos convida a mergulhar na única coisa que realmente temos, este exato instante. A aceleração do tempo deixa de ser uma fonte de pavor e se torna o nosso mais poderoso motivador para despertar, para amar, para viver plenamente, dentro dos parâmetros da memória que nos foi dada. O filme está em modo de avanço rápido. Você vai continuar a assisti-lo distraidamente ou vai prestar atenção a cada quadro precioso que resta? Eu sou o mestre da minha atenção. Eu crio uma vida rica ao viver cada momento com profundidade e presença. Eu libero a ansiedade sobre o tempo e abraço a eternidade do agora. Eu posso adicionar mais vida ao meu tempo, mesmo que não possa adicionar mais tempo à minha vida. Capítulo 6. O fantasma nos seus hábitos. A quarta evidência da nossa condição póstuma é sutil, mas onipresente. A chocante automaticidade de nossas vidas. Quantas vezes você dirigiu para casa e não se lembra do caminho? Quantas vezes você se encontrou no meio de uma rotina matinal, agindo como um robô? Quantas de suas conversas seguem roteiros previsíveis? Nós chamamos isso de piloto automático, ou hábito. A teoria da última memória o chama pelo que ele é, o fantasma. É a gravação de ações passadas se reproduzindo sem a necessidade da sua consciência presente. Você não está fazendo essas coisas. O fantasma em sua memória está. E o horror é a percepção de quão pouco de sua vida é de fato vivido por você, o observador consciente, e quanto é simplesmente a execução de um programa. Pense em um ator que desempenhou o mesmo papel em uma peça por 1000 noites. Ele não precisa mais pensar em suas falas ou em seus movimentos. O corpo sabe. A memória muscular assumiu o controle. Ele pode estar no palco, dizendo as palavras, mas sua mente pode estar a quilômetros de distância. A teoria sugere que nós somos esse ator. Nossa personalidade, nossos hábitos, nossas reações emocionais.
São o papel que desempenhamos tantas vezes na vida real, que agora, na reprise da memória, eles se desenrolam por conta própria. O fantasma é o eco da nossa antiga personalidade. E a sensação de ser um passageiro em nossa própria vida, de assistir a nós mesmos dizendo e fazendo coisas, não é uma anomalia psicológica. É um momento de lucidez. É a consciência percebendo a máquina. Agora, vamos encontrar o seu fantasma. Feche os olhos. Observe sua própria postura neste momento. Você a escolheu conscientemente ou o corpo simplesmente a assumiu? Observe sua respiração. Você está respirando ou está sendo respirado? Agora, pense em uma reação emocional habitual que você tem. Talvez a irritação no trânsito. Lembre-se da última vez que aconteceu. Foi uma escolha consciente se sentir irritado, ou a irritação simplesmente aconteceu a você, como um reflexo. Este reflexo, este programa que roda sem a sua permissão, é o seu fantasma. Ele não é bom nem mau. Ele é apenas uma gravação. E o primeiro passo para a liberdade é a simples consciência de sua existência. A aplicação prática para esta semana é a quebra de padrão. Escolha um pequeno hábito automático e, por uma semana, mude-o deliberadamente. Se você sempre escova os dentes com a mão direita, use a esquerda. Se você sempre faz o mesmo caminho para o trabalho, faça um diferente. Se você sempre senta no mesmo lugar à mesa, sente-se em outro. Estes atos não têm um propósito mágico em si. Eles são projetados para acordá-lo do transe. Cada vez que você quebra um padrão, você força a consciência a retornar ao momento presente. Você está deliberadamente interrompendo a fita do fantasma e reassumindo o controle, mesmo que por um breve momento. Você está provando a si mesmo que não é o programa. Você é o programador. O grande ensinamento do fantasma nos seus hábitos é que a liberdade começa com a consciência. Você não pode ser livre de uma prisão que você não sabe que existe. Ao observar seus próprios padrões automáticos sem julgamento, você começa a se desidentificar deles. Você para de dizer, eu sou uma pessoa ansiosa, e começa a ver, há um programa de ansiedade rodando em meu sistema. Esta separação é a chave. O fantasma só tem poder enquanto você acredita que ele é você. No momento em que você o vê como um programa, como uma gravação, você se torna o observador. E o observador é sempre livre. A jornada do despertar não é sobre se livrar do fantasma, mas sobre aprender a dançar com ele, sem deixar que ele o conduza. O piloto automático foi desligado, mesmo que por um instante. E no silêncio do controle manual, você se lembra de quem está, de fato, pilotando a nave. Eu sou a consciência que observa meus hábitos, não os hábitos em si. Eu posso escolher responder conscientemente, em vez de reagir automaticamente. Cada momento é uma oportunidade para despertar do meu transe. Eu sou livre dos programas do passado ao me ancorar no presente. Capítulo 7. A arquitetura dos sonhos. A quinta evidência do nosso estado póstumo não se encontra na vida desperta, mas no reino dos sonhos. Os sonhos, segundo a teoria da última memória, não são apenas o lixo aleatório da mente ou o processamento de eventos diários. Eles são algo muito mais significativo. São vislumbres de outras partes da fita. São cenas deletadas, tomadas alternativas, ou até mesmo os bastidores da produção do filme da sua vida. A estranheza, a falta de lógica, a natureza não linear dos sonhos são as características do funcionamento da consciência quando ela não está confinada à narrativa principal da última memória. Pense na experiência de um sonho lúcido, quando você acorda dentro do sonho e percebe que está sonhando. Nesse momento, você ganha um certo grau de controle. Você pode voar, pode mudar o cenário. A teoria sugere que o sonho lúcido é um análogo perfeito para o nosso potencial na vida desperta. Estamos em um sonho maior, a última memória. E o despertar espiritual é o processo de se tornar lúcido dentro deste sonho maior. Os sonhos noturnos são o nosso campo de treinamento. Eles nos mostram que a realidade é maleável, que a identidade é fluida e que existem outras paisagens de consciência além da nossa vigília linear.
Eles são os trailers de outras sessões do grande filme da nossa existência total. Agora, explore a sua própria arquitetura onírica. Feche os olhos. Lembre-se de um sonho vívido que você teve. Não tente interpretá-lo, apenas revisite sua atmosfera. A sensação do lugar, a emoção que ele evocou. Observe a sua falta de lógica. Talvez você estivesse em sua casa de infância, mas ela tinha portas que levavam ao seu escritório atual. Pessoas de diferentes fases da sua vida interagiam. O tempo e o espaço eram fluidos. Esta, segundo a teoria, é a verdadeira natureza da memória e da consciência, livre do roteiro imposto da vigília. O sonho não é ilógico. Ele apenas segue uma lógica diferente. A lógica da associação emocional e simbólica. A mesma lógica que estrutura toda a fita da sua vida. A aplicação prática para esta semana é o Diário de Sonhos Consciente. Mantenha um caderno ao lado da sua cama. A primeira coisa que você fizer ao acordar, antes mesmo de se mover ou abrir os olhos completamente, é tentar se lembrar de seus sonhos. Anote qualquer fragmento, não importa quão sem sentido pareça. Uma imagem, uma cor, um sentimento. O objetivo não é a interpretação, mas a prática de trazer a consciência do mundo dos sonhos para o mundo da vigília. Você está construindo uma ponte entre esses dois reinos. E ao se tornar mais consciente de seus sonhos, você começa a notar como a lógica dos sonhos também opera em sua vida desperta, nas sincronicidades, nos padrões, na arquitetura invisível da sua realidade. O grande ensinamento da arquitetura dos sonhos é que a realidade é muito mais estranha e mais maleável do que a nossa mente desperta acredita. Os sonhos são a prova de que podemos existir em múltiplos estados de consciência, com diferentes regras de tempo, espaço e identidade. A teoria da última memória sugere que o que chamamos de vida real é apenas um desses estados, um sonho particularmente longo e coerente. E como em qualquer sonho, a possibilidade de despertar, de se tornar lúcido, está sempre presente. Os sonhos são o sussurro do universo, lembrando-nos de que a porta para fora da Matrix não está lá fora, mas dentro da nossa própria capacidade de perceber a natureza onírica da nossa existência. Você sonha todas as noites. E se a sua vida desperta for apenas mais um sonho, o mais convincente de todos, o que você faria se soubesse que poderia acordar? Eu sou o explorador dos meus próprios mundos interiores. A realidade é fluida e a consciência é multidimensional. Meus sonhos são um portal para uma compreensão mais profunda de mim mesmo. Eu posso despertar dentro do sonho da minha vida. Capítulo 8. Os personagens secundários. A sexta evidência do nosso estado de memória é sutil e social. Olhe para as pessoas em sua vida. Algumas são ricas, complexas, cheias de profundidade e imprevisibilidade. São seus pais, seus filhos, seus melhores amigos. Mas e a vasta maioria das pessoas que você encontra? O caixa do supermercado, o motorista do carro ao lado, as multidões na rua. Eles parecem planos, quase como figurantes em um filme, repetindo as mesmas falas, realizando as mesmas ações. A teoria da última memória explica isso de forma arrepiante. Eles são figurantes. São os personagens secundários, ou NPCs, Non-Player Characters, em sua memória pessoal. Eles não são menos reais em um sentido absoluto, mas dentro da sua última memória, eles existem apenas em relação a você, com a profundidade e o detalhe que a sua memória lhes atribuiu. Pense na memória de um filme que você ama. Você se lembra vividamente dos protagonistas, de suas motivações, de suas nuances. Mas e os personagens de fundo, as pessoas na multidão? Elas são borrões, arquétipos. Elas estão lá para preencher a cena, para criar a ilusão de um mundo vivo, mas não têm uma história própria dentro da sua memória do filme. A teoria propõe que a nossa realidade funciona da mesma maneira. As pessoas com quem tivemos interações emocionais significativas são gravadas em nossa memória com alta resolução. As outras são gravadas em baixa resolução, como esboços. A sensação de que o mundo é um palco e que a maioria das pessoas está apenas desempenhando um papel não é uma fantasia narcisista.
É uma percepção precisa da estrutura de uma realidade baseada em memória. Agora, faça este exercício de percepção. Da próxima vez que você estiver em um lugar público, como um café ou um shopping, sente-se e observe as pessoas. Não as julgue, apenas observe. Observe seus movimentos repetitivos, suas conversas roteirizadas. Veja-os não como consciências individuais complexas, o que eles são em suas próprias últimas memórias, mas como personagens em seu filme. Veja o garçom desempenhando o papel de garçom. Veja o casal na mesa ao lado desempenhando o papel de casal apaixonado. Observe a sensação de irrealidade que isso pode gerar, a sensação de que você está assistindo a uma peça. Este exercício não é para diminuir os outros, mas para aumentar sua consciência sobre a natureza subjetiva e projetada da sua própria realidade. A aplicação prática para esta semana é a humanização do figurante. Escolha uma pessoa em sua vida que você normalmente trata como um personagem secundário. Pode ser o porteiro do seu prédio, o atendente da padaria. Esta semana, sua tarefa é quebrar o roteiro. Faça-lhes uma pergunta real. Pergunte o nome deles. Pergunte como está sendo o dia deles. E realmente ouça a resposta. Por um breve momento, trate-os como o protagonista de sua própria história, e não como um figurante na sua. Observe o que acontece. Você pode ver um vislumbre da alma real por trás do papel. E mais importante, você estará, conscientemente, adicionando profundidade e resolução à sua própria fita de memória, tornando seu mundo um lugar mais rico e mais conectado. O grande ensinamento dos personagens secundários é duplo. Primeiro, ele nos dá um profundo senso de responsabilidade sobre como percebemos os outros. Estamos constantemente cocriando a realidade uns dos outros com a profundidade da nossa atenção. Segundo, ele nos liberta do peso da opinião pública. Se a maioria das pessoas que encontramos são apenas projeções em nossa memória, então suas opiniões e julgamentos são apenas o eco de nosso próprio roteiro. O que importa verdadeiramente são as interações com os personagens principais, aqueles com quem temos uma conexão de alma profunda. O resto é apenas cenário. O elenco do seu filme está ao seu redor. Alguns têm papéis principais. A maioria são figurantes. Mas quem é o diretor? Eu vejo a humanidade em cada pessoa, para além de seu papel. Eu sou responsável pela qualidade e profundidade das minhas interações. Eu libero a necessidade de aprovação de personagens secundários em minha história. Eu foco minha energia nos relacionamentos que são centrais para a minha alma. Capítulo 9. A nostalgia do que nunca vivemos. A sétima evidência é uma emoção fantasma, uma dor que todos nós conhecemos, mas raramente nomeamos. A nostalgia por um passado que nunca vivemos. É a estranha saudade de uma época em que não nascemos. A sensação de ter estado lá, ao ver uma foto antiga. O anseio por um futuro idealizado que parece mais uma memória do que um sonho. A psicologia tem nomes para isso, como anemóia. Mas a teoria da última memória oferece uma explicação mais integrada. Estas não são fantasias. São vazamentos. São fragmentos de outras fitas de memória, outras vidas, outras linhas de tempo potenciais, que existem no mesmo carretel de consciência do qual a nossa vida atual está sendo projetada. Pense em um DVD. O filme principal é a sua vida atual, mas o DVD também contém cenas deletadas, finais alternativos, trailers de outros filmes. A teoria sugere que a consciência, em seu estado póstumo, não está perfeitamente selada dentro da memória de uma única vida. Ocasionalmente, há interferência, um frame de uma cena deletada, uma vida potencial que você não escolheu, pode vazar para a sua percepção, gerando a estranha nostalgia por um caminho não percorrido. A saudade de uma era histórica específica pode ser o eco de uma vida passada, outra faixa no grande álbum da sua alma. O anseio por um futuro utópico pode ser uma memória de um estado de consciência mais elevado, talvez do próprio estado de vida real antes desta existência póstuma. Agora, sinta esta emoção fantasma. Feche os olhos. Permita-se sentir aquela saudade inexplicável. Talvez seja a saudade da simplicidade de uma vida rural que você nunca teve.
Talvez a emoção de uma cidade dos anos 20 que você só viu em filmes. Deixe o sentimento vir. Não o analise. Apenas o sinta. É uma emoção doce e dolorosa, uma tristeza bela. Reconheça-a não como uma fantasia escapista, mas como uma evidência da vastidão da sua alma. Você é muito maior do que esta única história. Você contém multidões de experiências, de eras, de possibilidades. E essa nostalgia é a sua alma se lembrando de sua própria imensidão. A aplicação prática para esta semana é a exploração nostálgica. Em vez de reprimir essa estranha saudade, explore-a com curiosidade. Se você se sente atraído por uma era histórica específica, pesquise sobre ela. Ouça sua música, veja suas imagens. O que nessa era ressoa com você? Que qualidade, que valor, que estética? Se você sente falta de um futuro que ainda não existe, tente descrevê-lo. O que há nele? Paz, conexão, criatividade. Você não está se perdendo em fantasia. Você está usando essas emoções fantasma como uma bússola. Elas estão lhe mostrando as qualidades que a sua alma valoriza e que você pode, conscientemente, começar a incorporar em sua memória atual, tornando sua história mais rica e mais alinhada com a totalidade do seu ser. O grande ensinamento da nostalgia do que nunca vivemos é que nossa identidade é infinitamente mais vasta do que a biografia de uma única vida. A teoria da última memória, longe de ser limitante, abre as portas para uma concepção de alma que é multidimensional e eterna. Somos seres que já viveram inúmeras histórias, e a vida que estamos experienciando agora é apenas o capítulo que está em foco. As emoções fantasmas são os sussurros dos outros capítulos, lembrando-nos de que o livro é muito, muito maior, e que a morte, que acreditamos ser o fim, pode ser apenas o momento em que viramos a página. As memórias de outras vidas, de outros tempos, assombram as bordas da sua percepção. Elas não são fantasmas para serem exorcizados. São guias, apontando para a vastidão de quem você realmente é. Eu sou um ser multidimensional com uma vasta gama de experiências. Minha nostalgia é uma bússola para os valores da minha alma. Eu sou maior do que a história desta única vida. Eu posso integrar a sabedoria de minhas outras memórias em meu agora. Capítulo 10. A prisão do roteiro. Agora que examinamos as evidências, o déjà vu, a sincronicidade, o tempo que se contrai, os hábitos fantasmagóricos, os sonhos, os personagens secundários e a nostalgia, a imagem que emerge é a de uma realidade roteirizada. Esta é a oitava e mais confrontadora evidência. A sensação de estar preso em um roteiro. É a repetição dos mesmos padrões de relacionamento. É a luta com os mesmos problemas financeiros, ano após ano. É a sensação de que não importa o que você faça, você sempre acaba no mesmo lugar. A psicologia chama isso de compulsão à repetição. A teoria da última memória o chama de o loop da fita. Você está revivendo a mesma cena, o mesmo ato do seu drama pessoal, repetidamente, porque é assim que foi gravado. Esta é talvez a implicação mais sombria da teoria. Ela parece anular o livre-arbítrio. Se a história já está escrita, se o filme já está na lata, então que escolha nós temos? Somos apenas atores recitando falas que não escrevemos, fadados a repetir nossos erros para sempre? O cientista esquecido argumenta que o livre-arbítrio, como o entendemos, a capacidade de mudar os eventos externos, é, de fato, uma ilusão dentro da última memória. Os eventos do filme não podem ser alterados. O personagem fará o que o personagem sempre fez. No entanto, ele propõe que existe um outro tipo de liberdade, uma liberdade muito mais poderosa, a liberdade da consciência. Agora, sinta as barras desta prisão, feche os olhos, identifique um padrão negativo recorrente em sua vida. Um padrão de autossabotagem, de relacionamentos que terminam da mesma maneira, de oportunidades financeiras que sempre dão errado no último minuto. Sinta a frustração, a impotência, a sensação de lá vou eu de novo. Sinta as paredes invisíveis do roteiro que parecem sempre guiá-lo para o mesmo resultado. Não resista a este sentimento. Aceite-o,
por um momento, como uma descrição precisa da sua experiência. Você está em uma prisão. E a primeira etapa para escapar de qualquer prisão é saber que você está nela. A aplicação prática para esta semana é o mapeamento do roteiro. Pegue um diário e escolha o padrão recorrente que você identificou. Tente mapeá-lo como se fosse um roteirista. Qual é o incidente incitante que sempre inicia o padrão? Quais são os pontos de virada habituais? Quais são as falas que você e os outros personagens sempre dizem? Qual é a resolução inevitável? Ao externalizar o roteiro, ao vê-lo como uma estrutura narrativa, você começa a se desidentificar dele. Você para de vê-lo como minha vida e começa a vê-lo como o roteiro que tem sido executado através de mim. Esta separação é o começo da sua liberdade. O grande ensinamento da prisão do roteiro é que o verdadeiro livre-arbítrio não está em mudar a cena, mas em mudar como você a experiência. Você pode ser o ator inconsciente, sofrendo com o drama a cada reprise, acreditando que é tudo real e acontecendo pela primeira vez. Ou você pode despertar dentro do filme. Você pode se tornar o observador consciente do seu próprio personagem, o espectador lúcido na plateia. Você ainda dirá as falas, ainda fará os movimentos, mas o fará com uma nova consciência, uma nova desidentificação. E é nesta mudança de consciência que reside o poder de, eventualmente, transcender o roteiro por completo. A prisão não é o roteiro. A prisão é a crença de que você é o personagem. O roteiro está em suas mãos. As falas são familiares. A cena está prestes a começar. Mas desta vez, você pode escolher não apenas atuar. Você pode escolher observar. E nessa observação, a primeira fissura na parede da prisão aparece. Eu não sou o roteiro. Eu sou a consciência que percebe o roteiro. Eu posso observar meus padrões sem me identificar com eles. Minha liberdade não está em mudar os eventos, mas em mudar minha consciência sobre eles. Eu estou despertando do meu papel para me tornar o observador. Capítulo 11. A fissura na realidade. Se estamos em uma memória roteirizada, em uma prisão de repetição, há alguma esperança de liberdade? A nona evidência da teoria é, paradoxalmente, a primeira evidência da salvação. A fissura na realidade. São momentos raros e preciosos em que o roteiro parece falhar, em que o filme engasga. Estes não são os pequenos glitches como o déjà vu. São eventos maiores de alta estranheza. Sincronicidades tão massivas que desafiam qualquer explicação. Momentos de percepção alterada, onde o mundo de repente parece irreal, como um cenário de papelão. Experiências de pico, de êxtase ou de profunda clareza, onde você se sente momentaneamente fora do tempo, conectado a algo vasto e infinito. Estes são os momentos em que a fita da memória se rasga um pouco e a luz da sala de projeção vaza para a tela. A teoria da última memória sugere que essas fissuras não são acidentais. Elas são convites. São oportunidades para a consciência, o observador, perceber a natureza da sua realidade e talvez intervir. Pense em um personagem em um videogame que, de repente, vê uma falha na programação, uma parede através da qual ele pode passar para os bastidores do jogo. A fissura na realidade é isso. É um bug no software da nossa existência póstuma que revela a presença do código, do programador e de um mundo além do jogo. Esses momentos são aterrorizantes para o ego, pois eles destroem a previsibilidade do roteiro. Mas para a alma, eles são o som da chave girando na fechadura da cela. Agora, procure por uma fissura em sua própria memória. Feche os olhos. Houve um momento em sua vida que foi tão estranho, tão milagroso, tão inexplicável que você quase não ousou contá-lo a ninguém. Um momento que quebrou todas as suas regras sobre como o mundo funciona. Pode ter sido uma cura impossível, um encontro acidental que mudou sua vida, uma visão, uma voz. Volte para a energia daquele momento, a sensação de maravilhamento, de pavor, de estar tocando um mistério profundo. Não tente explicá-lo, apenas o honre. Aquele momento foi uma fissura. Foi uma mensagem. Foi um lembrete de que o seu roteiro não é a única realidade.
A aplicação prática para esta semana é a caça às fissuras. Sua tarefa não é esperar por um milagre, mas treinar sua percepção para notar as pequenas fissuras que acontecem o tempo todo. A beleza avassaladora de um pôr do sol que o para em seu caminho e silencia sua mente. Uma frase em uma conversa que parece carregar um peso e um significado desproporcionais. Um momento de profunda conexão com outra pessoa, onde o tempo parece parar. Comece a catalogar esses momentos como evidências do além-roteiro. Ao dar-lhe sua atenção e seu valor, você os amplifica. Você está dizendo ao universo: eu estou pronto para mais disso. Mostre-me o que está por trás do véu. O grande ensinamento da fissura na realidade é que a nossa prisão, por mais convincente que seja, não é perfeita. Ela tem rachaduras, e cada rachadura é uma porta em potencial. A teoria da última memória, que parecia tão determinista e sombria, agora revela sua faceta libertadora. Se há fissuras, então a fita pode não ser um loop fechado. Talvez a consciência, ao despertar para sua condição, ganhe o poder de editar o filme, de pular para uma nova cena, de escolher um final diferente. As fissuras são o começo da esperança. Elas são a prova de que o livre-arbítrio pode não estar na escolha dos eventos, mas na escolha de qual realidade habitar. A parede da sua cela tem uma rachadura, e através dela, você pode ver a luz de um sol que não pertence a este mundo. O que você fará agora? Continuará a olhar para as sombras na parede ou tentará alargar a fissura? Eu estou atento às fissuras e aos milagres em minha vida. Cada momento de alta estranheza é um convite para o despertar. Minha realidade não é tão sólida quanto parece. Eu sou o explorador do que existe além do roteiro. Capítulo 12. A escolha. Dentro do eco. A descoberta da fissura na realidade nos leva ao coração do nosso poder. Se o roteiro pode falhar, se a luz pode vazar, então uma escolha se torna disponível. Não a escolha de mudar o que acontece com o personagem, mas a escolha de com quem o observador se identifica. Esta é a escolha dentro do eco. Você pode continuar a se identificar com o personagem na tela, sofrendo com seus dramas, celebrando suas vitórias, completamente imerso na história. Ou você pode fazer uma mudança radical de identidade. Você pode escolher se identificar com a luz que está vazando pela fissura, com a consciência que está na sala de projeção. Esta é a única escolha que importa. É a escolha entre permanecer um personagem na memória ou se tornar o mestre da memória. Esta escolha não é um evento único, mas uma prática contínua. A cada momento você está escolhendo. Quando você reage com raiva automática a um gatilho, você está escolhendo o personagem. Quando você observa a raiva surgir, sem se identificar com ela, você está escolhendo o observador. Quando você se perde em preocupações sobre o futuro, você está escolhendo o roteiro. Quando você se ancora no momento presente, você está escolhendo a liberdade. A escolha dentro do eco é a aplicação do verdadeiro livre-arbítrio. Não é sobre o que você faz, mas sobre quem você é enquanto faz. Agora, sinta esta bifurcação da consciência. Feche os olhos. Pense em uma situação estressante em sua vida. Sinta a experiência do personagem. A ansiedade, o medo, a sensação de estar preso. Este é um caminho. Agora, mantendo a imagem da situação, mude sua identidade. Imagine que você é uma vasta e silenciosa consciência, observando esta cena. Você não é a pessoa estressada. Você é o espaço no qual a pessoa estressada e sua situação aparecem. Sinta a paz, a distância, a sabedoria deste observador. Ele vê a cena, mas não está em perigo. Ele sente compaixão pelo personagem, mas não se perde em seu drama. Sinta a liberdade deste segundo caminho. Saiba que, a cada instante, você tem a escolha de qual desses caminhos habitar. A aplicação prática para esta semana é a pergunta da escolha. Configure um alarme em seu telefone para tocar em horários aleatórios ao longo do dia. Quando ele tocar, pare o que estiver fazendo e se faça a pergunta: neste momento, eu sou o personagem ou sou o observador? Não há julgamento. É apenas um check-in. Se você estiver no personagem, veja se consegue, por 30 segundos, mudar para o observador. Sinta a mudança de energia.
Este exercício o treina a se tornar consciente da sua escolha a cada momento. Ele transforma a vida de uma série de reações inconscientes em uma série de escolhas conscientes de identidade. O grande ensinamento da escolha dentro do eco é que a liberdade não é encontrada escapando da memória, mas despertando dentro dela. A teoria da última memória não é uma sentença de prisão, mas um mapa para a libertação. Ela nos mostra que a prisão não é a repetição dos eventos, mas a nossa identificação com eles. Ao escolher consistentemente a identidade do observador, algo mágico acontece. O roteiro começa a perder seu poder sobre você. Os eventos ainda podem se desenrolar, mas eles não o ferem mais da mesma maneira. Você se torna como o ator que sabe que está em uma peça. Ele ainda desempenha seu papel com paixão, mas não esquece quem ele é quando as cortinas se fecham. E este é o prelúdio para o verdadeiro despertar. O eco ressoa pelo corredor do tempo, mas agora você sabe que não é o eco. Você é o silêncio que o contém. E neste silêncio, uma nova possibilidade nasce. Eu sou a consciência que escolhe, não a personalidade que reage. A cada momento, eu escolho me identificar com o observador silencioso. Minha liberdade reside em quem eu sou, não no que acontece. Eu posso encontrar a paz no meio de qualquer cena do meu roteiro. Capítulo 13. O despertar póstumo. A prática contínua da escolha. Dentro do eco nos leva ao clímax da nossa jornada. O despertar póstumo. Este não é um conceito, mas uma experiência. É o momento em que a mudança de identidade do personagem para o observador se torna estável. É o momento em que você acorda do sonho da sua vida, não após a morte, mas dentro da própria experiência póstuma. É o sonho lúcido se tornando o seu estado de consciência padrão. Você não esquece mais quem você é. Você vive no mundo da memória, mas não é mais dele. O filme continua a rodar, mas você agora está permanentemente sentado na cadeira do diretor, observando com uma mistura de compaixão, desapego e até mesmo diversão. Este estado de despertar é caracterizado por uma profunda paz interior que não é abalada pelas circunstâncias externas. O sofrimento, que é causado pela resistência ao que é, cessa, pois o observador não resiste a nada. Ele permite que a cena da tristeza se desenrole, que a cena da alegria se desenrole, sabendo que ambas são apenas luz e sombra na tela. O medo do futuro e o arrependimento do passado se dissolvem, pois a consciência está ancorada no eterno agora da observação. A vida deixa de ser um problema a ser resolvido e se torna uma obra de arte a ser apreciada. O despertar póstumo não é a aniquilação do eu. É a descoberta do eu verdadeiro, a vasta e silenciosa consciência que é a sua natureza essencial. Agora, sinta um vislumbre deste despertar. Feche os olhos. Volte para a cadeira do observador, a consciência silenciosa. E a partir deste lugar, olhe para a totalidade da sua vida, o filme inteiro, do começo ao fim, como se estivesse acontecendo em uma tela à sua frente. Veja o nascimento, a infância, os triunfos, as dores, a velhice, a morte. Veja tudo, não com o apego do personagem, mas com a sabedoria compassiva do observador. Sinta o amor imenso que o observador tem pelo personagem em sua jornada heróica. E perceba que a história na tela, por mais bela ou trágica que seja, não é quem você é. Você é a consciência que está testemunhando tudo. E essa consciência é eterna, pacífica e livre. A aplicação prática, uma vez que o despertar começa a acontecer, não é mais uma prática, mas uma permissão. Sua tarefa é permitir que este novo estado de consciência se aprofunde e se estabilize. É a prática da rendição. Renda-se ao fluxo do roteiro, sabendo que você não está no controle dele. Renda-se às suas emoções, permitindo que elas passem através de você sem resistência. Renda-se ao momento presente, repetidamente. A prática se torna mais sobre desfazer do que fazer. Desfazer os nós da identificação, desfazer o hábito de resistir, desfazer a crença de que você é a sua mente. O grande ensinamento do despertar póstumo é que a morte não é o fim.
E a vida que conhecemos não é o começo. Somos seres de consciência em uma jornada através de diferentes estados de percepção. A teoria da última memória nos revela que o que chamamos de vida é um estágio particular, um sonho de aprendizado. E o propósito desse sonho é despertar dentro dele. Ao fazer isso, transcendemos o ciclo de repetição inconsciente. O que acontece depois? A teoria não diz. O cientista esquecido apenas apontou para a porta. Mas ele sugeriu que, uma vez despertos, talvez ganhemos o poder de não apenas observar o filme, mas de escolher um novo. A cortina subiu. A plateia está vazia. E você percebe que sempre foi o único espectador. O filme da sua vida é uma sessão privada, projetada apenas para você, por você. Eu sou o sonhador desperto, consciente da natureza da minha realidade. Eu encontro a paz ao permitir que a história da minha vida se desenrole sem resistência. O sofrimento termina quando a identificação com o personagem termina. Eu estou desperto, eu sou livre, eu sou a consciência que testemunha tudo. Capítulo 14. Reescrevendo a memória. Após o despertar póstumo, uma nova e radical possibilidade emerge. E se o observador, agora consciente e desidentificado, puder influenciar o filme? E se a última memória não for uma gravação estática, mas uma projeção dinâmica, suscetível à consciência que a percebe? Esta é a fronteira final da teoria. A arte de reescrever a memória. Não se trata de alterar os eventos factuais do passado, o que é impossível. Trata-se de alterar a vibração da memória. É o ato de infundir as cenas do seu filme, tanto as passadas quanto as futuras, com a luz da sua consciência desperta. É a alquimia de transformar uma memória de dor em uma memória de sabedoria, uma memória de medo em uma de amor. Este processo funciona através do poder da consciência no ponto zero do agora. Como aprendemos, o passado e o futuro coexistem como potenciais no presente. O observador desperto, ancorado no agora, pode projetar sua consciência para qualquer ponto da fita de sua vida. Ao revisitar uma memória de trauma, não como a vítima, mas como o observador compassivo, ele a banha com a energia do amor e do perdão. Este ato não muda o que aconteceu, mas transmuta a carga energética da memória. O arranhão no disco não é removido, mas polido, até que a música possa fluir através dele, sem o salto doloroso. Da mesma forma, ao projetar a consciência para o futuro da fita, ele pode infundir essas cenas com a vibração da sua intenção, tornando sua manifestação mais provável e mais graciosa dentro do roteiro. Agora, vamos praticar esta reescrita. Feche os olhos. Escolha uma memória dolorosa do seu passado. Não um trauma avassalador, mas uma memória com uma carga negativa moderada. Primeiro, ancore-se firmemente em seu assento como o observador desperto, a consciência pacífica e segura. Agora, a partir deste lugar seguro, pressione play na memória. Assista a cena se desenrolar na tela da sua mente. Mas desta vez, envie um feixe de luz dourada da sua consciência de observador para a cena. Envolva todos os personagens, incluindo o seu eu mais jovem, nesta luz de amor e aceitação incondicional. Perdoe a todos. Abrace o seu eu mais jovem. Diga a ele que ele está seguro e que tudo ficará bem. Continue a banhar a cena nesta luz até sentir a carga emocional diminuir, até sentir a paz. Você acabou de reescrever um pedaço do seu código. A aplicação prática desta semana é o ensaio do futuro. Escolha um evento futuro em seu roteiro que você deseja que se manifeste de forma positiva. Pode ser uma entrevista de emprego, um encontro, uma conversa difícil. Reserve 5 minutos. Sente-se como o observador. E então, projete sua consciência para essa cena futura. Assista-a se desenrolando em sua mente, não como você teme, mas da maneira mais ideal possível. Sinta as emoções de sucesso, de conexão, de harmonia, como se estivessem acontecendo agora. Não se apegue ao resultado. Você está simplesmente aquecendo essa parte da fita com uma vibração de alta frequência, tornando mais fácil para o seu personagem navegar por ela quando o agora chegar lá.
O grande ensinamento de reescrever a memória é que, mesmo dentro de uma estrutura aparentemente determinista, a consciência é a força transformadora suprema. Você pode não ser capaz de mudar a geografia da sua vida, mas pode mudar o clima. E o clima, a qualidade vibracional da sua experiência, é tudo o que importa. Ao se tornar um reescritor consciente, você assume o papel de co-diretor do seu filme. Você trabalha em parceria com a história original, adicionando nova luz, nova cor e nova profundidade a cada cena. Você transforma uma tragédia em uma história de redenção, uma comédia de erros em uma jornada de sabedoria. Você não apaga a sua história. Você a torna sagrada. A sala de edição está aberta. As ferramentas são a sua atenção e o seu amor. A fita da sua vida está esperando pelo seu toque de mestre. Eu sou o alquimista da minha própria memória. Eu posso curar meu passado e iluminar meu futuro com a luz da minha consciência presente. Eu transformo histórias de dor em histórias de poder. Eu sou o codiretor do filme da minha vida. Capítulo 15. O espectador soberano. Chegamos ao fim da nossa exploração, mas ao início de um novo modo de ser. A jornada através das evidências do cientista esquecido nos levou a uma conclusão. Não somos os personagens indefesos que pensávamos ser, mas o espectador soberano. O espectador é aquele que despertou para a natureza da realidade como uma memória. O soberano é aquele que reivindicou o seu poder de escolher sua identidade e de transmutar a qualidade de sua experiência. Este não é um estado de passividade, mas de poder supremo. É a paz do Buda, a liberdade do sábio, a alegria da criança que sabe que tudo é um grande e belo jogo. O espectador soberano vive com um pé em dois mundos. Com um pé, ele está no mundo da forma, o filme da última memória. Ele desempenha seu papel, cumpre suas responsabilidades, ama, ri, chora. Mas com o outro pé, ele está firmemente plantado na realidade do informe, na consciência silenciosa da sala de projeção. Esta dupla cidadania lhe dá uma liberdade indescritível. Ele não é mais levado pelas altas e baixas do drama na tela, pois sabe que não é real da maneira que pensava. Ele pode experimentar plenamente a tristeza sem se tornar a tristeza. Ele pode desfrutar plenamente do sucesso sem se apegar a ele. Sua felicidade não depende do enredo. Sua paz é incondicional. Nossa reflexão final é a encarnação deste espectador soberano. Fique de pé ou sente-se em uma postura de dignidade. Feche os olhos. Sinta, ao mesmo tempo, a particularidade do seu corpo, a história da sua vida, o personagem que você é. E, simultaneamente, sinta a vastidão da consciência que está ciente de tudo isso. Sinta o finito e o infinito dançando dentro de você. Abandone toda a luta. Abandone toda a busca. E aceite sua soberania. Você é o criador e o observador do seu universo. Você é o sonho e o sonhador. Você é a memória e a consciência que se lembra. E tudo está perfeito. Tudo está completo. A aplicação final, a que resume toda a jornada, é viver a partir deste conhecimento. Sua prática não é mais fazer coisas para despertar. Sua prática é viver como alguém que já está desperto. Como o espectador soberano se moveria pelo seu dia? Com que calma? Com que compaixão? Com que senso de perspectiva? Use esta pergunta como sua bússola. O que o meu eu desperto faria agora? E haja a partir dessa resposta. Você não está mais tentando chegar a algum lugar. Você está vivendo a partir do destino que já alcançou. O grande ensinamento do espectador soberano é que a prova de que já estamos mortos é, paradoxalmente, a chave para a nossa verdadeira vida. Ao aceitar a premissa da teoria da última memória, nós nos libertamos da maior de todas as tiranias, o medo da morte. Se já estamos no estado póstumo, não há nada a temer. A morte já aconteceu. O que resta é apenas a experiência. E sem o medo da morte, somos finalmente livres para viver, para amar, para sermos, com uma totalidade e uma coragem que antes eram impossíveis.
A teoria que começou como a mais sombria das revelações se torna a mais luminosa das libertações. O filme está chegando ao fim. A luz do projetor começa a piscar. Mas você não tem medo, porque você não está na tela. Você está na plateia. E você sabe que, quando as luzes se acenderem, a verdadeira realidade, vasta e desconhecida, estará esperando por você. Eu sou o espectador soberano do filme da minha vida. Eu vivo com um pé na forma e o outro no informe. Minha paz é incondicional e minha liberdade é absoluta. Eu sou a consciência desperta, que é a fonte e o fim de toda a experiência.